a primeira barreira para se aprender a vender é a pessoa ter paciência para fazer as sinapses. O que é a sinapse? É quando teus neurônios se conectam e você tem um clique e começa a se desenvolver. Por exemplo, você vai jogar videogame, fase 1. Aí você vai aprender a jogar na fase 1. Aí você perde, aí passou de fase, foi para a fase 2. Na fase 2 as armas são outras, os inimigos são outros. Aí você vai para a fase 3, depois para 4. O que acontece com o teu cérebro? Você vai fazendo sinapses e você vai aprendendo, vai pegando a manha na linguagem. Quando o monstro bate pela direita, eu ataco pela esquerda. A bomba certa apertando A, B, eu dou quando o cara pula. Quando o cara pula. Isso o quê? Isso acontece quando o teu cérebro, seu neurônio faz a sinapse. Aí você passa de fase. Se tu passou por 10 fases e se por acaso deu pau no teu videogame e tu perdeu a memória toda, aí você, cara, tem que começar tudo de novo. Você levou 3 meses para passar as 10 fases. Você vai passar aquelas 10... Você recomeça tudo de novo. Você começa tudo de novo. E você vai passar aquelas 10 fases em uma semana. Por quê? Porque as sinapses já estão feitas. Tá. Não é uma casualidade. Você fez as sinapses. Vendas dependem dessas sinapses. Existem níveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Venda é menos aleatório do que as pessoas pensam. Quando as pessoas começam a vender, elas acham que assim, o cara tem uma boa lábia. Não, o cara é bom de papo. E venda não tem nada a ver com isso. Venda é a mistura de 3 coisas. Ambição. Se o cara não é ambicioso, ele não vai ter sucesso em vendas. Ele tem que ter ambição. Quando eu digo ambição, é vontade, é fome, é apetite, não é ganância. Ganância é que você passa por cima de qualquer um, sacaneia as pessoas, não é disso que eu estou falando. Ambição, por exemplo, eu queria me casar. Isso era a minha ambição, isso era o meu desejo. Esse era o meu apetite. Então eu tinha algo que me movia para frente. E aquilo me movia profundamente. Por que é importante você ter ambição? Porque o cara que tem essa fome, esse apetite, ele vai olhar para a venda como um meio dele atingir o que ele quer. Eu nunca me apaixonei por vendas, eu queria me casar. Tá. Vendas para mim sempre foi um meio. Nunca foi um fim. Perfeito. Então, por exemplo, então essa minha ambição me levava a isso. Segundo ponto, vendas é técnica. Cara, é pura técnica. Mas técnica mesmo. A gente treina, a gente tem milhares de vendedores na nossa empresa. Eu tenho caras que eram gagos, caras que eram tímidos, introvertidos, que vendem pra caramba. Por quê? Porque o cara aprendeu a técnica. Então existe uma técnica, então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o principal. Eu diria que esses dois correspondem a uns 30%, e esse terceiro ponto a uns 70%, que é gestão das emoções. O que tem a ver vendas com gestão das emoções? Tem tudo a ver. Você quando vai vender, tu leva uma razão aí de, 30 nãos para você levar um sim. Vendas é estatística. Você fala com vários clientes, você aborda vários clientes, seja presencialmente, seja pela internet, seja por telefone, não importa qual canal. Vai é feito de uma estatística de conversão. Nessa estatística de conversão, você vai levar mais não do que sim. Sim. Você vai ter mais frustrações do que alegrias. E aí é onde a tua gestão da emoção vai dizer o quão capaz de aguentar as frustrações você vai ter. É igual um lutador de boxe. Uhum. Não ganha só quem bate mais. Ganha quem apanha mais. Se o cara tomar um soquinho ali e já cair, ele não vai longe. Ele tem que aprender a assimilar a pancada e não cair. E quando tiver uma oportunidade, ele vai lá e encaixa o golpe. Então, a gestão da emoção, ele é o terceiro elemento que define o cara vender. Então, esse primeiro elemento, a ambição, ajuda na gestão da emoção. Porque, cara, uma coisa vai ajudando a outra. A técnica, ela ajuda na sua autoconfiança. Você toma um soco, você precisa realmente querer aquele troféu. Querer aquele troféu, exatamente. Então, esse processo de gestão da emoção, o vendedor não faz sozinho. Ele precisa fazer parte de um time de vendas, que ele tem apoio psicológico, ele tem reuniões, ele lembra da meta dele, tem todo um trabalho para poder botar o cara no tracking de novo, para ele poder vender. Mas acaba sendo particular essa ambição. É particular. Né? Então, mesmo por que eu venci? Tu me perguntou, essa foi a pergunta, né? Uhum. Porque, cara, eu penso que eu consegui vencer aquela desafio inicial onde a maioria desiste. E eu tinha muitos motivos para isso. A maioria das pessoas, Rafinha, quando começam a vender, elas desistem porque é duro demais vender. Então, às vezes, ele não tem a resistência para atravessar o tempo necessário da sinapse. Aí ele desiste, ele sucumbe. O cara começa todo animadão, mas depois ele desiste. Eu fui um cara que consegui fazer essas sinapses
E aí, cara, eu embalei. Depois que eu embalei, vai embora. Mas eu vou te dizer, cara, o cara... Engraçado é o seguinte, eu posso falar assim, o cara vai ser determinado, o cara vai ser... Ele pode ser tudo isso e dar errado. Não tem garantia, sabe? Não tem garantia mesmo. Agora, quando você entende a lógica da venda, no caso da venda, no meu caso aqui, e eu consegui pegar essa lógica rápido, eu cresci rápido. Quando eu cheguei a gerente, eu era um bom líder de vendas. Então, eu pegava o cara, mesmo o cara, quanto mais perebento era o cara, se era lá da periferia, igual eu era, aí eu me identificava mais com o cara e falava, e procurava tratar dessas questões da ambição. Qual é a tua ambição? Por que você está aqui? Não, estou aqui porque eu estou precisando pagar as minhas contas. Não é suficiente, isso é pouco. O que mais você quer? O que você quer? Porque assim, se a ambição do cara é pagar as contas dele, ele vai pagar. Na melhor das hipóteses, ele vai conseguir pagar as contas dele. O cara precisa desejar um pouco mais. Só que é duro, às vezes, desejar mais quando tu está num ambiente de escassez. Vou te dar um exemplo. Eu nunca, na minha adolescência, sonhei em ir na Disney. Olha que na nossa época tinha um clube do Mickey. Tinha, não. Nunca sonhei. Sabe por que Era sonho de todo mundo. Meu não era. Porque era irreal. Era impossível. Então nunca sonhei na Disney. Eu, como adolescente, chegar para meu pai, eu quero ir na Disney. Quero ir na Disney. Era impossível. Então o processo de venda começa por saber vender. Muitas sinapses você já Muitas tinha. sinapses. Eu já estava na fase 50 do jogo. Você finalizava o jogo em 2 minutos. Já tinha zerado o jogo. Aquele que o cara demorou uma semana para começar a dominar. Eu já estava. Então, eu já na fase da venda, eu já sabia recrutar e treinar vendedores, já sabia formar líderes, já sabia gerenciar. Ou seja, eu já estava numa fase bem avançada. Eu era responsável por mais de 600 vendas por mês, novos alunos ingressando. Então, esse é um primeiro ponto. Porque você começa um negócio ou com muito know-how ou com muito dinheiro. Tá. Se tu começar um negócio com muito dinheiro e pouco know-how, você consegue sobreviver por muito tempo até quebrar. Pode ser que nesse muito tempo você já atinja o break-even, ponto de equilíbrio, e teu negócio dê certo. Porque você tem muito dinheiro para sustentar esse negócio por muito tempo. Perfeito. Ou então, você pode ter pouco dinheiro e muito know-how. Era o meu caso. Apesar de ganhar bem, eu não ganhava bem há muito tempo. Então, não tinha tido acúmulo de capital a ponto de ter grana para fazer um investimento e ter capital de giro suficiente. Então, eu tinha pouco capital, mas tinha muito know-how. Já casado? Já casado há 3 anos. Tiramos esse investimento da frente. Essa meta já estava cumprida. Okay. Já tinha outras metas. Perfeito. Então, ali nesse momento, eu tinha muito know-how. Então, o que acontecia? Eu tinha pouca grana, mas como eu tinha know-how em vendas, eu trabalhava com o quê? Com o dinheiro do próprio cliente. Você vendia, esse dinheiro entrava, esse dinheiro era investido e a gente fazia o negócio gerar. Eu vendia muito. Então, a gente conseguiu dar certo. Agora, tem aquele terceiro caso, é pouco know-how e pouco dinheiro. Esse cara quebra rápido. Infelizmente, muitos empresários começam com muito sonho, pouco know-how e pouco dinheiro. 80% fecha nos seus primeiros 10 anos.